Nenhum estado brasileiro passou imune à crise econômica que veio no rastro da pandemia. A Bahia, porém, contou com a força do seu agronegócio para atenuar esses efeitos e agora investe em grandes obras para ampliar a sua estrutura de produção. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o senador Ângelo Coronel, do PSD, porque o desenvolvimento da Bahia é assunto de Estado. Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Bom dia, Silvio. Sempre um prazer estar participando desses blocos, nessa grande emissora, esse xodó que é a TV Senado. Muito obrigado, senador, muito obrigado. Como eu falei no começo do programa, vamos tratar da economia baiana. Temos aí, quando estiverem concluídas, duas grandes obras devem melhorar muito o escoamento de minérios e grãos que são produzidos no seu estado. E com isso acelerar, claro, o crescimento e o desenvolvimento. Uma delas é a Ferrovia de Integração Centro-Leste, que é a chamada FIOL, Oeste-Leste, desculpe, que é a chamada FIOL. E, claro, o novo Porto de Ilhéus, senador. Como é que estão essas duas obras aí para os baianos? Olha, essa obra ela foi releiloada, vamos assim considerar, porque já são trechos que já foram iniciadas no passado, foram paralisadas, e agora nós vamos voltar com muita pujança, porque essa ferrovia, essa FIOL, e com o Porto de Ilhéus, vai ser a redenção para o escoamento de minérios e de grãos, tanto o minério da região de Caetité, como os grãos da região do oeste da Bahia, especialmente Barreiras, Luiz Eduardo. E depois, Silvio, teremos um segundo trecho, que vai ser a ligação. Primeiro vai ser o Porto com Caetité, Ilhéus a Caetité, depois Caetité para Barreiras, depois nós vamos ter Barreiras para Figueirópolis, no Tocantins, que vai interligar com a ferrovia Norte-Sul. Com isso, vai ser esse corredor de escoamento de grãos e de soja via o Porto Novo de Ilhéus, que vai melhorar muito a economia da Bahia. Para vocês terem uma ideia, hoje, se você pega uma tonelada de soja de Barreiras para o Porto de Santos, via carreta, você paga mais caro do que uma tonelada de soja do Porto de Santos para a China. Você vê como o disparate é grande. E com isso agora, você vai ter esse minério e os grãos escoados via ferrovia, chega no Porto de Ilhéus, que estamos fazendo uma nova obra, uma obra mega, e daí grandes cargueiros irão levar esses produtos para o exterior, que são commodities muito bem aceitas, principalmente na China, lá na Ásia. A grande vantagem desse Porto de Ilhéus, evidentemente, além de encurtar esse frete caríssimo que de Barreiras, a região de Barreiras até Santos, você também vai ter o Porto de Ilhéus mais perto do Canal do Panamá, que é por onde passam a maioria dos navios em direção à China, do que Santos. Também vai ser uma grande vantagem competitiva para o agronegócio baiano, né, senador? Com certeza. O Ilhéus está bem localizada. Porque, por exemplo, algumas pessoas me perguntaram, mas, coronel, o Salvador, a Bahia tem o Porto de Aratu, tem o Porto de Salvador, mas, na verdade, é o seguinte, o Porto de Salvador é um porto mais para container. O Porto de Aratu é um porto mais para granéis líquidos e granéis sólidos. Mas na questão de minério, na questão de grãos, nós precisávamos ter um porto que realmente atendesse essa expectativa. E Ilhéus, por estar no sul da Bahia, numa posição geográfica privilegiada, vai com certeza encurtar a distância daqui do Brasil para que esse produto chegue na China com mais tranquilidade. Evidentemente, via o Canal do Panamá, porque esses navios são navios Panamax, ou seja, navios que têm a sua capacidade, a sua largura para passar dentro do canal que eu já visitei, é uma das obras mais, talvez, importantes do mundo contemporâneo, e isso vai ser muito importante. É o Brasil, especialmente a Bahia, interligando com o Oriente. Na questão do Porto de Ilhéus, inclusive, senador, as pessoas talvez não saibam que o investimento está sendo feito na modalidade de parceria público-privada, não é, senador? Tem um recurso que é realizado pelo governo do Estado, e pelo Bahia Mineração.
Quem foi que ganhou essa licitação para explorar esse porto? Também foi um grupo estrangeiro, como foi no caso da ferrovia, que são chineses, né, senador? Olha, a Bami, que é realmente a grande interessada momentânea, que é a Bahia Mineração, que ela faz parte do grupo Eurasian Resort Group, que também é um grupo que tem investido muito na Bahia, e eles têm essa expertise, porque não adianta você contratar empresas para fazer obras que ela não tem a expertise e, naturalmente, essa obra pode atrasar ou pode ficar com deficiência. Então, esses grupos que assumiram, ganharam essa parte no último leilão, que foi agora em abril, eu espero que realmente eles trabalhem com muita celeridade, porque a região já carece, já está sonhando com essa obra pronta para escoar esses produtos. Senador Ângelo Coronel, no começo do programa eu mencionei a força do agronegócio baiano. E agora eu vou mostrar para os espectadores realmente qual é a força desse agronegócio. Em 2020, cresceu 5,2% o agronegócio da Bahia, contra uma queda do conjunto total da economia do Estado de 3,4%. O agronegócio já representa quase um quarto do PIB baiano, são 72,7 bilhões de reais no ano passado. Que razões podem explicar esse excelente resultado da produção agropecuária da Bahia, senador? Olha, Silvio, a Bahia tem uma característica diferente de outros estados. Por exemplo, a Bahia hoje tem produção de café em larga escala, que também vai para o mercado internacional. A Bahia hoje tem a produção de cacau, que já foi, nos tempos áureos, o grande responsável pela arrecadação, tanto estadual como nacional. Era o ouro amarelo, ouro negro que se chamava, porque o cacau, quando ele fica seco, ele fica escuro. Então, o cacau foi o grande alavancador da economia brasileira. Depois daí, começaram a surgir outras culturas. Temos a cana-de-açúcar, onde ela, quando vai ser processada, nós exportamos açúcar via empresa da Agrovale, que é localizada na Bahia, na região de Juazeiro, que divisa com Petrolina, no Pernambuco. Fora isso, nós já temos hoje também um parque produtivo de vinhos. Agora estamos inaugurando também uma vinícola na Chapada Diamantina da Bahia, onde serão produtos também para exportação. Será uma vinícola, cartão postal para o estado da Bahia, de um grupo muito forte, um grupo que já exporta café, que também vende batata do reino, para grandes clientes como o McDonald's ao redor desse mundo. E vem agora aí a questão dos grãos, na região do oeste da Bahia. Os grãos, vamos chamar assim, que deu um up tão grande que eu acredito que até aqueles que chegaram no passado, que não são baianos, mas que levaram suas famílias e hoje estão radicados na Bahia, nessa região de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, eles estão responsáveis hoje pela grande alavancagem do nosso PIB. É evidente, Silvio, que, para você ter uma ideia, a cidade de São Desidério é o maior produtor nacional de algodão. Você vai para a região de Luiz Eduardo, onde o plantio de soja está em larga escala, plantio de milho. Hoje tem grandes indústrias esmagadoras naquela região. Quando você não manda a soja in natura, o algodão in natura, você manda esmagado, ou via óleo, porque, na verdade, são todos os produtos e subprodutos do agronegócio, tanto você pode usar ele no mercado interno com esmagamento, ou também você pode levar ele in natura para exportação. Então, esse crescimento do nosso agronegócio nos orgulha muito de ver a Bahia, a cada dia, despontando e disputando os primeiros lugares na produção dessa parte via agronegócio. Além da nossa pecuária, que também é um agronegócio, a nossa pecuária é muito pujante, tem vários frigoríficos, inclusive de grupos fortíssimos, que compram boi para exportar também para a China. Ou seja, a Bahia, além de produzir o nosso petróleo, de ter refinarias, a Bahia do café, a Bahia do cacau, a Bahia da cana-de-açúcar, a Bahia da soja, a Bahia do algodão, a Bahia do milho e a Bahia de gente que gosta de gente e trabalha cada dia para melhorar a performance dos baianos e, consequentemente, do Brasil. É verdade, senador. Senador Ângelo Coronel, o senhor já mencionou que o caminho para o desenvolvimento passa pela construção de pontes, para integrar, claro, as regiões do Estado e permitir que o desenvolvimento flua melhor entre as diversas áreas da Bahia. Uma das pontes mais aguardadas no Estado no momento, que vai ligar a capital de Salvador até a ilha de Itaparica. Vai ser a maior ponte sobre lâmina d'água da América Latina. Nós temos até um infográfico para mostrar para os espectadores aí, com os dados sobre essa ponte.
Quando é que começam as obras desse projeto grandioso, senador? Olha, Silvio, essa ponte Salvador-Itaparica, vamos assim chamar, ela vai interligar a nossa capital com o sul da Bahia, que é uma região produtora de cravo, de canela, de cacau, de café e, consequentemente, até o Porto de Ilhéus, que, vamos você ter uma ideia, de Salvador para o Porto de Ilhéus, aliás, Salvador de carro para Ilhéus, você vai levar hoje em torno aí de 6 horas, 450 quilômetros. Com essa ponte, você vai reduzir para 150 quilômetros. Então, quer dizer, vai reduzir muito. Então, a nossa capital vai ter um boom tanto no setor imobiliário, porque a ilha de Itaparica vai se tornar também um grande palco, vamos assim chamar, de investidores que queiram construir tanto empreendimentos para moradia, como empreendimentos para restaurantes, bares e também comerciais. Porque a ilha de Itaparica, ela é um cartão postal, mas a sua travessia hoje, via ferryboat, levando 1 hora, ela deixa de ser um atrativo para o turista e também para os moradores locais, a não ser aqueles que já são no seu dia a dia. Então, essa ponte, com 13 quilômetros, ela vai ser a maior ponte hoje da América Latina. É um investimento de em torno de 5,4 bilhões. O governo da Bahia já depositou a sua contrapartida, 250 milhões. É uma parceria pública-privada, é uma PPP. Os chineses vão assumir essa obra pela sua expertise. Eu estive recentemente, antes da pandemia, na China e fui a Macau, e a gente vê aquela região com pontes sobre o mar, obras fantásticas de 30 quilômetros, 40 quilômetros. Então, você, para a China, fazer uma ponte de 12,5 quilômetros, isso é mamão com açúcar, isso é a mesma coisa de tirar uma chupeta de uma criança, é muito fácil, pela sua expertise, pela sua tecnologia. Então, essa ponte, Salvador-Itaparica, vai. Concluindo, fomentar o turismo da Bahia é forte, e com essa ponte agora, os turistas vão chegar e vão querer ir para conhecer a ilha de Itaparica. Pra você ter uma ideia, Silvio, meus caros telespectadores, essa ilha de Itaparica já teve cassinos nos tempos áureos, na época de Getúlio, em 1936. Essa ilha de Itaparica tem grandes hotéis, como a Rede Mediterrânea e como outros hotéis de grande porte internacional. Quer dizer, com essa ponte, esse calo, vamos assim chamar, que é a travessia via ferryboat, vai acabar e nós vamos atravessar de carro. E com isso o turismo vai alavancar e, consequentemente, a redução da distância para as regiões produtivas da Bahia. E com isso a gente vai fazer com que a Bahia, especialmente Salvador, a região metropolitana, mude a sua cara a partir de 2025, que é o cronograma para que essa ponte fique pronta para iniciar o seu passamento por ela. É verdade, senador. Inclusive, essa obra deve gerar 8 mil empregos, né, como a gente citou aí no nosso infográfico, e vai beneficiar 4,4 milhões de pessoas diretamente, além de 300 cidades do estado com diferentes vocações econômicas. Vamos falar agora, senador, ainda na área da economia da Bahia, sobre uma questão que causou muito transtorno ao estado, que foi o fechamento das agências do Banco do Brasil. Foram 361 unidades do Banco do Brasil fechadas na Bahia nesse começo de 2021, e inclusive aconteceram protestos em Salvador. Por que o encolhimento das atividades do banco no estado e que prejuízos essa decisão pode causar para a economia baiana, senador Ângelo Coronel? Olha, senhor, eu tenho lutado muito para que o governo pense, de uma vez por todas, que o banco ele tem que ter lucros, evidentemente. Mas o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BNDES, são bancos públicos. Então também tem que fazer o seu papel social. Não dá para você chegar, fechar uma agência do banco, como na cidade de Gentil do Ouro, que fica a quase 800 quilômetros de Salvador. Uma agência mais próxima vai ficar a 150 quilômetros. Como vai ficar o aposentado? Como vai ficar o comércio que tem que depositar o seu recurso? Então, o governo tem que entender, repito, que bancos públicos também têm que fazer o social e não visar somente o lucro. Então, é isso que eu tenho batido na tecla, tenho conseguido retardar um pouco o fechamento, mas o Banco do Brasil está com sede de se tornar um banco privado, um banco particular, onde só se visa o cifrão. E nós temos que conter isso porque disso. As questões sociais têm que estar acima das questões financeiras. E nós não podemos ficar calados, deixando que o governo feche agências desses bancos públicos
aleatoriamente em municípios da nossa querida Bahia e do Brasil como um todo. Senador, temos um outro assunto já entrando na pauta legislativa, que são as questões prioritárias para os prefeitos baianos. Os representantes aí do Estado do Congresso Nacional são os 3 senadores, né? O senador Otto Alencar e o senador Jacques Wagner, e 39 deputados federais se reuniram recentemente com a União dos Municípios da Bahia para definir essas prioridades. O que o senhor pode contar para a gente dessa reunião? Quais são as principais reivindicações dos prefeitos baianos? Olha, uma das reivindicações que eu posso considerar a primeira é a questão do INSS. Imagine, Silvio, meus caros telespectadores, que tem prefeitos que assumiram agora, e quando ele chega no banco, no dia 10, que é o dia que recebe a maior cota do Fundo de Participação dos Municípios, que é o famoso FPM, ele chega lá e não tem recurso, porque o INSS já chupou na fonte, já sugou na fonte. Ou seja, o prefeito não vai ter recurso para pagar folha de pagamento e as despesas correntes do seu dia a dia. Então, o que é que eu fiz agora? Eu apresentei uma PEC, que contei com o apoio, inclusive, da bancada da Bahia e também com o apoio de vários senadores de outros estados do Brasil, para prorrogar, para pegar os débitos todos, consolidar e parcelar em 240 vezes, para aliviar o cofre da prefeitura. E, além do mais, Silvio, que somente 1% da receita corrente líquida vai poder ser debitada na conta da prefeitura. Porque, senão, o governo manda o dinheiro, que é o Fundo de Participação, e o governo puxa o dinheiro de novo, que é via o INSS. Então, vira o quê? Uma mão dupla, onde só quem perde é a população, porque ela não vai ter os serviços básicos da prefeitura, que ela oferece como saúde, como educação, como limpeza pública, porque, evidentemente, o INSS sugou. Você pode me perguntar, não é culpa de gestões anteriores? É culpa de gestões anteriores. Mas a cada dia a receita dos municípios cai. E quando ela cai, o que é que acontece? Só prejudica o morador da localidade. Porque, Silvio, quando alguém cai de uma moto, toma um coice de um cavalo, a mulher está para parir, ninguém vai atrás de presidente da República, ninguém vai atrás de ministro, ninguém vai atrás de senador, de deputado. Você sabe onde é que vai? Bater na porta do prefeito de manhã cedo ou de um vereador. Então, nós temos que fortalecer o municipalismo. Os municípios são a célula desse Brasil. Se tem Estado, é porque tem município. Se tem União, é porque tem município. Então, não podemos hoje deixar que o elo mais fraco da federação, que são os municípios, fique a cada dia mais padecendo por falta de recursos. Então, espero que a gente aprove essa PEC para que a gente consiga salvar os mandatos dos prefeitos, aliviar os prefeitos com o seu caixa, para prorrogar sua dívidas já fundadas e limitando a 1% para ser debitado da receita corrente líquida. Porque aí o prefeito se planeja e pode oferecer serviços com mais eficiência para a população. Sim, especialmente nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, né, de grande necessidade de investimentos públicos para combater a pandemia do coronavírus, né, senador? Vamos falar exatamente dessa questão dos avanços da saúde na Bahia, né? A saúde pública da Bahia vem se destacando nesses últimos anos pela implantação de uma política diferenciada em relação a vários estados brasileiros, são as chamadas policlínicas regionais. Mais de 8 milhões de concidadãos baianos do senhor, senador, foram atendidos por essas policlínicas em 16 regiões. Que balanço o senhor faz dessa política que foi implantada pelo Estado de dividir em regiões, em policlínicas regionais, o atendimento especializado, e que outras unidades a gente já pode anunciar para os espectadores que vão ser inauguradas? Olha, Silvio e meus caros telespectadores da nossa querida Xodó TV Senado, imagine bem os senhores. Antigamente na Bahia, quando você queria fazer uma tomografia, uma ultrassonografia, geralmente os prefeitos tinham as famosas Topics, as vans, os micro-ônibus, que de madrugada enchia aquele ônibus e levava para uma cidade de grande porte para que a população pudesse ter esses exames. Graças a Deus, a Bahia, num projeto arrojado do governo do Estado, nós conseguimos já fazer 16 policlínicas regionais. O que é que significa isso, Silvio, e a você, meu caro telespectador? Hoje, por exemplo, região de Irecê congrega 40 cidades e dista uma da outra em torno de 100 quilômetros na média. Nessas clínicas tem ultrassom, tomógrafo, pequenas cirurgias,
todo tipo de exame. Com isso, você evita esse mundo de topiques, de vans, de micro-ônibus desfilando pelas estradas da Bahia para levar o doente para fazer um exame que ele precisa disso para salvar a sua vida. Então, o governo da Bahia construiu já essas 16 policlínicas funcionando. É uma parceria do Estado com os municípios. O Estado entra com uma parte de recursos e os municípios se associam e também pagam um percentual para a manutenção dessas policlínicas, para pagar médicos, enfermeiras e também bancar energia, água e essas coisas. Com isso, a saúde da Bahia melhorou muito e agora estamos para inaugurar mais 2 policlínicas para fecharmos o nosso planejamento, que são 20 policlínicas espalhadas pelo estado da Bahia. Com isso, a saúde pública do baiano vai ser tratada com respeito. Hoje, os grandes hospitais públicos foram ampliados e reformados, hospitais como o de Feira de Santana, Hospital da Mulher em Salvador, Hospital da Criança. Então, é um boom, é uma revolução na saúde baiana que aconteceu nos últimos, vamos chamar assim, 12 anos. Isso porque tem gestões austeras, focadas em cuidar das pessoas. Mas também, Silvio, não ficamos só na área pública. Na área privada, a Bahia, especialmente Salvador, está se tornando o maior polo de saúde privada do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, aqui em Brasília nós temos o DF Star, que é da Rede Dó. Você vai para o Rio de Janeiro, tem o Copa Dó, da Rede Dó. Você vai para São Paulo, você tem o Vila Nova Dó, que também é da Rede Dó, que é a maior rede privada hoje do Brasil. O que é que aconteceu? Essa Rede Dó comprou o Hospital Aliança, comprou o Hospital Cardiopulmonar, comprou o Hospital São Rafael, estão remodelando e fazendo com que as pessoas que têm recursos, em vez de sair de Salvador ou de qualquer cidade do Nordeste para ir para um São Paulo receber um tratamento mais especializado, vai ter em Salvador esse polo do Nordeste, onde você pode, com isso, evitar e desafogar, inclusive, os hospitais privados daqueles que têm recursos que infelizmente, felizmente tem, outros não têm, mas faz parte da nossa geopolítica. Então, a Bahia, nesse ponto, Silvio e meus caros telespectadores, no quesito saúde, pode servir de exemplo e de referência para qualquer estado desse Brasil, porque realmente a saúde é vida e quando se fala em vida, nós temos que cuidar delas. E nisso o baiano sabe cuidar muito bem. O baiano, para cuidar de gente, parece que já é da sua índole. Cuidar de gente é a nossa maior plataforma. Senador Ângelo Coronel, nossa última pergunta do programa é sobre a polêmica da volta às aulas na Bahia. Em maio, agora no mês passado, o governo do estado iniciou a retomada das aulas de forma semipresencial nas escolas públicas e particulares de Salvador. Mas essa medida foi polêmica, recebeu inclusive adesão pequena dos professores que só admitiam retornar à atividade presencial se toda a categoria fosse vacinada contra a Covid-19. Como o senhor encara essa questão? Que balanço o senhor faz aí dessa medida? E também pode fazer também uma avaliação de como está a vacinação no seu estado, senador? Silvio, essa questão de volta às aulas é um quesito muito polêmico, porque os pais querem que seus filhos vão para as aulas. Os professores ficam com receio de dar aula presencial. Imagine, uma parte quer, outra parte não quer. O Estado flexibiliza, o professor não adere, não vai. E com isso também ficam as crianças dentro de casa. Já tem estudos que a criança ela não transmite o Covid. Ela pode até pegar, eu, por exemplo, tenho 5 netos, 4 já contraíram a Covid, foram assintomáticos, não transmitiu para ninguém, se curou até sem medicamento. Eu tive o Covid, por exemplo, minha esposa teve o Covid, ela teve que ser internada. Então, cada organismo reage de uma maneira. Mas como a criança já é comprovada que ela é assintomática e que ela não transmite, pelo menos estudos dizem isso, apesar, Silvio, eu sou engenheiro, não sou médico, não sou cientista, eu não gosto nem de discutir sobre a questão se a pessoa fica imune ou não fica imune, que não é minha área. Se você me perguntasse de concreto, de ponte, de estrada, de construção, eu te falaria com mais sapiência. Agora, sobre saúde, eu sei o que eu ouço falar e sou curioso, gosto de ler alguns trechos sobre isso. Mas a polêmica continua. Eu sou a favor da volta às aulas de imediato.
eu acho que os cuidados podem ser tomados. Meus netos já voltaram às aulas presenciais, evidentemente com bem distanciamento, com álcool gel, com os professores de máscara e os alunos também de máscara, porque a vida tem que seguir. Nós não podemos ficar dentro de casa. Então, nós temos que dar sequência às nossas atividades. Eu sei que não existe economia sem vidas, mas também não existe vidas sem economia. Nós temos que fazer uma arrumação para que você proteja as vidas, mas também que você proteja a nossa economia. E uma escola é uma economia, porque o que acontece? Se você não paga a mensalidade na escola particular, a escola não recebe, não tem como remunerar os seus funcionários, os seus professores. O professor quer receber o dinheiro dele, o faxineiro quer receber o dinheiro dele, a energia quer receber a cota dela. Então, você tem que rodar, a roda tem que rodar. É evidente que nós temos que tomar todas as precauções para que não se propague mais ainda essa doença. E esse negócio de terceira onda que vai chegar, é tanta onda. Eu que moro numa cidade de Maca, Salvador, eu já moro próximo à praia, eu sei que é onda subindo, onda descendo, estão dizendo que a doença virou onda, que agora está esperando terceira onda. Nós temos que ter fé em Deus, tomar os cuidados, e se tomarmos os cuidados, e se o governo federal disponibilizar vacina em abundância, eu acho que precisa de mais vacinas, só a vacina cura. Não adianta distanciamento, não adianta álcool gel, não adianta máscara. O que adianta é vacinas em abundância para que a gente possa imunizar a população brasileira. Eu bato nessa tecla que a imunização é o caminho. Então, o governo, membros do governo, têm que acordar para isso e ver que não adianta achar que é efeito de rebanho quem vai imunizar as pessoas. O que imuniza já é o que a ciência já testou. O que imuniza é vacina, como aconteceu com rubéola, como aconteceu com sarampo, como aconteceu com H1N1, tudo foi vacina. Então, nós temos que focar com isso, porque a ciência já disse que a vacina é que cura. Como eu sou engenheiro, eu não vou aqui discutir esse assunto, porque é um assunto que não me diz, não é que não me diz respeito, eu não tenho sapiência, eu não tenho categoria para discutir. Perfeito, senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha até agora, lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, no nosso canal no YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.